Meu nome é Antônio Henrique, não sei se vocês me conhecem, eu estou na direção da faculdade. Hoje nós estamos trazendo aqui um cara muito especial, que eu conheci já há um bom tempo. E eu conheci o palestrante de hoje quando eu atendi aos congressos da minha área. Eu me formei em engenharia há muito tempo atrás, eu não sei exatamente a data, eu não registro. Mas eu lembro que quando eu conheci o Caracas, Joaquim Caracas, que é o nosso palestrante da noite, ele estava lá, representando a empresa dele, no congresso que teve em Sobral, em que eu estive com ele, no congresso que tivemos em Foz do Iguaçu, e lá eu participava de alguns desafios, que chamava APO, Aparato de Proteção ao Ovo. Nós tínhamos que construir uma estrutura de concreto e ganhava o concurso a estrutura que aguentasse mais pancadas, né? Sem quebrar o ovo que estava embaixo. Então botava-se um ovo embaixo, e esse ovo é inclusive simbólico, porque ele vai falar de algumas ideias geradas a partir do ovo. E o Caracas, ele é um cara que desde essa época ele acredita na inovação. Hoje, a empresa dele é Impacto Proteção, tem mais de 90% do mercado do Ceará de proteções. Quem não sabe o que é proteção, é uma estrutura, ele vai explicar, né? É uma estrutura que dá maior rendimento. E praticamente todos os prédios, todas as obras que hoje existem no Ceará e no Brasil inteiro, todas elas têm proteção. Todo o Castelão foi feito com proteção. Todo o Centro Olímpico lá em Fortaleza foi feito com proteção. Quem fez a proteção? Joaquim Caracas. Então o Caracas tem mais de 90% do mercado, porque desde essa época ele entendeu que ele tinha que trazer ideias que inovassem, que trouxessem melhor performance. Caracas é um aficionado por inovação. Hoje, o grupo dele tem 9 das 42 patentes aprovadas e homologadas do estado do Ceará. E tem outras 23 patentes em andamento. Em breve, o Caracas vai ter 60% das patentes todas do estado do Ceará. Então, estou falando alguns insights para vocês entenderem a figura, a oportunidade que nós temos hoje, né? E Caracas também tem algumas ideias e discute com muito entusiasmo tudo que tem a ver em projetar o Ceará para o mundo. Tem alguns professores que ele leva para dentro do seu ambiente de empresa para conversar com eles sobre inovação. E eles têm um objetivo e um sonho, que é forjar no Ceará um prêmio Nobel. O Ceará, como vocês sabem, se destaca aonde vai. A nossa gente tem uma capacidade de se destacar pela sobrevivência. Nós acreditamos, por um processo de seleção natural, e o nosso povo ele é obstinado e consegue se destacar. Então, sem mais delongas, eu queria que vocês recebessem com a salva de palmas, colega inovador Caracas. E eu já disse para ele, está aqui também com ele, um jovem que participa da empresa dele hoje, que é o Carlos, que vai fazer algumas demonstrações. Eu não sei se vocês lembram, historicamente, do Arquimedes. Vai ganhar um prêmio quem acertar essa pergunta. Lembram do Arquimedes? Quem foi Arquimedes? Foi um matemático, um cientista da antiguidade, da Grécia, se não me engano, né? Da Sicília. E eu não sei, e aí vai ganhar um prêmio. O que é que o Arquimedes dizia quando ele tinha uma ideia? Eureka. Muito bem. Pois lá na Impacto eles dizem, Caracas! Caracas. Quando tem uma ideia fantástica, e essas ideias surgem a todo momento, de oportunidades de como atender o mercado, lá eles dizem, caraca, eu disse, olha, esse é o tema da inovação, da Impacto Proteção, né? Então, Caracas, é contigo, bem-vindo. E outra coisa, tem muita coisa que está sendo preparada aqui, eu tenho conversado com ele, de nós termos aqui centros de desenvolvimento de tecnologia. Isso vai depender sempre de quanta sede vocês têm de fazer com que o nosso município, a nossa instituição, se projete para ser uma instituição de inovação e de pioneirismo. Hoje, lá no Sebrae, temos 2 equipes da faculdade disputando o Sebrae Experience. E aí o Caracas disse, é
com nota fiscal? É a pergunta que ele faz. O que ele quer dizer com isso? Essa ideia vai ser entregue para o mercado? Vão pagar por isso? É quebrando a cabeça que a gente consegue encontrar patentes e a gente consegue agregar valor. Daqui podem sair grandes figuras que vão mudar a forma como as pessoas interagem e vivem hoje. Então, Caracas, contigo a palavra, provoca aí. Boa noite a todas e a todas. Gostaria de agradecer aí o Antônio Henrique por essa oportunidade, né, de contar um pouco da nossa vida. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu sou do interior, vocês são do interior, eu sou de Guarabiranga, certo? E todos vocês têm a oportunidade de virar o jogo. Hoje eu tenho obra no Brasil todo, tenho na Bolívia, mas comecei lá em Guaramiranga. Então, para você inovar, você não precisa estar no Vale do Silício, né? Não precisa estar na NASA, né? Se você tiver ideias, né? As ideias simples funcionam, ok? Então vamos lá. Inovando na construção civil, meu nome é Joaquim Caracas, eu sou o sócio fundador da Impacto. Eu começo em Guaramiranga, fui doutor do ABC em Guaramiranga, nasci em Guaramiranga, eu saio de Guaramiranga aos meus 9 anos de idade, rumo a Fortaleza, né, para continuar os estudos. Na época eu entrei na escola, no ensino médio, né, eu entrei na escola preparatória de cadetes do ar, né, que é em Barbacena, Minas Gerais. Eu fiz um concurso porque o meu sonho era pilotar um avião caça, certo? Então eu fui para a aeronáutica, lá eu passei 3 anos. Na hora que eu saí porque você fazia a escola preparatória de cadetes do ar e depois você ia para a academia da Força Aérea. Na hora que eu fui para a academia da Força Aérea, infelizmente eu tive problema de vista, 0,25 de astigmatismo, certo? Então me colocaram para intendência, eu não quis. E eu fui descobrir agora, uns 7 meses atrás, que se eu tivesse recorrido, eu teria ido, porque eu fui fazer exame de vista agora recentemente, depois de velho, né? Eu tenho 0 de miopia e 0 de astigmatismo, né? Talvez no dia que eu fui fazer o exame, né, a vista estava um pouco embaçada, alguns colegas recorreram e passaram, mas eu resolvi, não deu certo, eu vou para a engenharia. Então eu entro para a engenharia, entrei na Universidade Federal do Ceará, na década de 70 fiz a engenharia civil. Hoje vamos fazer mais ou menos 40 anos de formados. E o que é que acontece? Eu fui sair de Guaramiranga, eu era de uma família média, né? A família vivia muito bem na época de Guaramiranga. A força era o café, né? Então quem tinha café estava com o burro na sombra. O meu pai, quando nós fomos morar em Fortaleza na década de 64, já lá as propriedades já não estavam dando o que dava, porque antigamente não tinha concorrência do sul, né? E no sul, além de não ter a concorrência, lá era todo mundo na enxada, né? E o sul começou a mecanizar, Guaramiranga muito assentado, não deu para mecanizar. E na época que nós fomos morar em Fortaleza em 64, meu pai era muito amigo, na época do Vigílio Tava, que era governador, aí botou meu pai para ser o diretor do frigorífico industrial de Fortaleza. Então nós viemos morar em Fortaleza e continuamos no bem bom, né? Morando na Aldeota, numa casa muito boa. Na nossa época o carro era o Maverick, né? Era o carrão da época, né? E continuamos no bem bom. Então eu vou para a escola de cadetes, certo? Aí saio, né? E tive um problema de vista e entro na engenharia. Logo quando entrei na engenharia, foi o que aconteceu. O Vigílio, o próximo governador foi o Adalto briga com o Vigílio e bota a turma do Vigílio para fora. Lá em casa, comigo são 8 filhos, né? Então lá em casa chegou, a gente morando na Aldeota, na casa muito boa, chegou um dia que não tinha dinheiro para ir ao supermercado. Aí eu cheguei para meu pai e disse, papai, é o seguinte, o senhor compra uma Kombi e nós vamos vender banana. Aí não tinha outra solução, então vamos, né? Aí compramos uma Kombi, me lembro, fui pegar a primeira carga de banana. Para vender essa banana foi complicado e eu entregava a banana, terminei atolando lá ali no Dendê, né? Na favela do Dendê, né? Eu disse, pai, para vender banana é complicado, mas foi para a segunda viagem. Aí o meu pai ficou em Guaramiranga na produção, né? E eu fiquei vendendo a banana. Aí foi que eu achei, pai, eu tive uma ideia, foi que eu fiz uns tanques lá no sítio.
Naquela época a fruta era muito maltratada, botava nos surrões, jogava em cima do caminhão, o pessoal pisava. Aí eu tive a ideia, lá em casa são 8 filhos, eu sou o mais velho dos homens, sou o terceiro. Dos 8 filhos, são 7 engenheiros. Eu teria feito a engenharia porque eu já tinha entrado, mas os outros não iam fazer. Então, eu fiz uns tanques no sítio e passei a lavar a banana. E comprei na época essas caixas, que eles tinham acabado de lançar, as caixas plásticas. Aí eu já acomodava a banana lá, lavava ela, né? E já chegava lá em Fortaleza e deixava ela pré-amadurecer lá, então chegava com qualidade, certo? E o pessoal perguntava, aí eu chamava banana, né, climatizada. E como essa banana climatizada, pai, é cheio de vapor, é um negócio bem complicado, mas realmente não era só lavar a banana, né, e botar dentro das caixas. Então, com isso aí, nós passamos a ganhar o mercado todo. Tinha dia que eu tinha era de sair dividindo as frutas, certo? E lá em casa, como são 8 filhos, aí ficou o meu irmão, certo? O meu irmão hoje está na Bahia, está muito bem, e eu digo para ele o seguinte, a melhor pós-graduação que eu fiz, né, foi vender banana, porque nós tivemos de entrar no mercado. E com isso aí, ninguém precisou, hoje nós temos a maior propriedade de Guaramiranga, certo? A casa da dona continua tudo intacto, e não precisou vender nada, e comigo, como eu estou dizendo, são 8 irmãos, né? São 7 engenheiros, todos fizeram engenharia, só um fez administração. Então tem hora que você tem de reinventar, né? E aí eu saio, faço, aí lá em casa, quando eu cheguei no 4º ano de engenharia, eu saí da banana, que tinha 6 irmãos, né? Aí os outros foram assumindo, aí eu entrei, terminei engenharia, 2 anos depois eu boto meu primeiro negócio, certo? Que era pré-moldado. No pré-moldado, nós conseguimos fazer diferenciado, foi a primeira empresa a trazer a laje treliçada para o Ceará. Na época eu trouxe a Vigota protendida, só existia uma fábrica no Brasil, que era lá era lá em São Paulo dos franceses. Eu fui uma feira na Alemanha, vi a Vigota para eu fazer, e fizemos, né? E quando foi em 1996, resolvi fazer o seguinte, apareceu a ArcelorMittal na época, certo? Ia lançar, a ArcelorMittal é o maior grupo siderúrgico do mundo. Então ele ia lançar, ia fabricar acordalho engraxado. O que é acordalho engraxado? É um cabo de aço, ele é plastificado, entre ele a plastificação tem graxa. Então isso não existia no Brasil, certo? Isso só existia nos Estados Unidos. Qual a grande vantagem dele? Ele é colocado, imagine os armadores da sua casa serem as colunas, sejam os pilares. E a rede seja esse cabo colocado dentro de uma viga. Aí você coloca concreta. 4 dias após a concretagem, você tensiona esse aço. Como ele está com traçado parabólico, na hora que você tensiona, ele quer retificar. Só que ele não retifica porque ele está envolvido numa massa de concreto. Então ele cria um carregamento negativo que você vai neutralizar o peso próprio de concreto, parte de alvenaria e revestimento. Isso resulta em quê? Imagine que daquela coluna, parece você ter um vão de 7 metros. Se você tem um vão de 7 metros, a altura da viga tem de ser aproximadamente 10% do vão. Então essa viga teria de ter 70 centímetros. No momento que eu uso o cabo, eu reduzo de 10% para 3%. Então eu consigo vencer esse vão de 7 centímetros com a altura de 21 centímetros. Certo? Então a grande vantagem dele. Então isso, quando eu fui, aí eu vou a São Paulo, na época eu levei o Helder Martins, não sei se você conhece, que é o calculista, o Helder Martins, vamos comigo a São Paulo, que a ArcelorMittal vai fabricar, eu fiz o contato com ele e eu queria ver, certo? Aí nós fomos a São Paulo. Chegamos em São Paulo, o Eugênio Calduro, hoje meu amigo, né, foi mostrar as obras, as fotos de obras dos Estados Unidos, aí me apresentou a Coragem, que até então não conhecia, né, me apresentou um cabo, certo? E depois de 2 horas de conversa, ele terminou as apresentações dele, e eu cheguei para ele, rapaz, eu vou ser uma empresa agora que quero fazer isso aí. Eu vendi o meu pré-moldado, certo? Ele ia bem, tranquilo, certo? Mas resolvi ir partir para outra coisa. Aí simplesmente ele disse o seguinte, até então só existiam 4 empresas de proteína em São Paulo, que era a Rudiloff, a Mac, a Protend e a Stu, que eles faziam um sistema que é com a bainha metálica, que se usa muita ponte e viaduto. Ele chegou e disse, rapaz, não tem a menor possibilidade. Nós vamos, como você é uma empresa, esse é um sistema novo, certo? Nós só vamos vender para essas 4 empresas. Mas eu vou lhe dar uma sugestão. Como você está no Ceará, certo? Por que você não faz uma parceria com um deles?
Aí eu disse perfeitamente. Foi no primeiro não, no segundo não, no terceiro não. Aí o quarto era no Rio de Janeiro. Aí ligamos para ele, aí ele marcou no outro dia, 8h30 da manhã. Pegamos um avião, 7h30 chegamos lá. Aí disse, pô, agora vai, né? Aí vamos conversar com ele, aí 8h30 ele chega, senta. Aí ele chegou para ele, rapaz, isso não presta não. Isso só vence os vãos até 6 metros. Isso é sem futuro. Agora, por quê? Eles tinham um sistema que usava a bainha metálica, só eles faziam. Eles tinham medo que esse sistema entrasse no Brasil e aparecessem novos concorrentes, né? Então nós saímos de lá, né? Aí fomos para o hotel, a gente estava ali em Copacabana e o nosso voo só era meia-noite, né? Então fomos para a praia, né? Fomos para a praia, aí tomamos a primeira cerveja, eu cheguei para ele, olha, eu tive uma ideia. Aí disse, qual é a ideia? Rapaz, rumo aos Estados Unidos. Aí eu, rapaz, tu endoidou? Não, rapaz, não está dizendo que tem nos Estados Unidos, né? Aí, mas rapaz, não se preocupe, como eu tinha feito a escola preparatória de cadetes, tinha um colega meu que fez também a escola e saiu e fez a engenharia e morava nos Estados Unidos, era engenheiro. Rapaz, não se preocupe, que eu tenho um amigo meu que mora nos Estados Unidos, eu vou ligar para ele para ver se ele consegue ir para os Estados Unidos e aprender a utilizar isso aí, a calcular, porque até então isso não tinha nas normas brasileiras. Eu sei que o seguinte, na quarta cerveja, aí já tinha obra em todo canto. Quarta cerveja, nossa, estava bem aceitado, né? Aí quando eu estava tudo tranquilo, cheio de obra, né? Aí, né, quando eu retorno no outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu amigo. Rapaz, eu estou precisando de uma empresa que possa dar suporte, que nós estamos querendo usar a cordoalha engraxada. Aí, vê se tu consegue aí. Todo dia eu ligava para ele. No 10º dia, rapaz, eu consegui. O cara mais bem conceituado dos Estados Unidos, certo? É a W Corporation, em São Francisco, o dono é o Bijalan. Está aqui o fax, era fax, não tinha, né? Aí nós redigimos um fax e mandamos, diga. A tradicional como é? Você tem uma bainha metálica, tipo um eletroduto corrugado. Aí você coloca esse eletroduto dentro da viga. Aí essa cordoalha, ela não vem com essa capa, ela é uma cordoalha nua, só o aço. Não, a existência só que é bem mais caro. Aí você só tinha obras protendidas no Brasil, pontes e viadutos, porque obrigatoriamente tinha de ser protendido, porque o concreto armado era ineficiente para essas obras. Mas na parte de imobiliários, prédios residenciais, prédios comerciais, shopping, não tinha, porque ele era muito caro. Então você só usava, na realidade, você tem uma ponte, então vão de 30 metros, 40 metros, você paga em Aracati aqui, foi feita essa ponte aqui usando esse sistema, tá certo? Então a diferença é essa, esse sistema, ele veio para viabilizar essas obras menores, são prédios residenciais, comerciais, shoppings, certo? Que não tem uma sobrecarga grande. Não, e é bem mais barato, ela concorre com aço, hoje é mais barato você usar essa do que ficar usando só o aço convencional, ok? Aí, né, aí eu mandei o fax, não deu 20 minutos, aí veio a resposta. A resposta dizia o seguinte, que ele tinha parceria com 55 países do mundo, o Brasil é seu 56, certo? Aí pronto, aí nós fomos para os Estados Unidos, certo? Aí nem esperar, fomos para os Estados Unidos. Aí lá fomos aprender a calcular, eu fui trabalhar como operário nas obras, certo? E volto e retorno do Brasil, certo? Então eu sempre digo o seguinte, aprenda com quem sabe. Se você quer fazer alguma coisa e você não sabe, aprenda com quem sabe, porque você encurta os caminhos, né? Se você for estudar, aprender até você chegar lá, né? Você já chega mais fácil. Então, nós fomos conquistando o impossível. Quer dizer, chegamos lá em São Paulo, não tinha a menor condição. Isso, eu fui a São Paulo no dia 24 de outubro de 1996. Eu me lembro da data, que era o aniversário da minha esposa, certo? Quer dizer, em janeiro, a gente já estava nos Estados Unidos. E até então, a ArcelorMittal não sabia de nada, certo? Fomos para os Estados Unidos. Aí, como eu tinha vendido a fábrica, né, eu estava com os trocados, aí eu já comprei equipamento, comprei acessório, comprei tudo e voltei. Aí quando retorna, né, do Ceará, tinham 2 prédios, certo? Que era a Torre Santos Dumont, que era aquela pertinho do Bradesco, certo? E tinha o Yacht Plaza, que era no final da beira-mar. A Torre Santos Dumont, cada salão tinha 12 metros por 12,50. É um vão muito grande para concreto armado. E lá no Yacht Plaza, o que é que acontecia? Lá ele tinha problema de limite de altura, porque tinha um farol.
Quando ele protende, essa parte que é saliente, eu consigo embutir na laje. Então você tem as lajes na parte inferior todas planas. Se ele fizesse a nossa opção, ele ganhava um andar. O andar ali, ele pagava a estrutura todinha. Aí foi o que nós fizemos. Calculamos essas duas obras, mandamos para os Estados Unidos, certo? Para o Dr. Bijan conferir, deu ok e fechamos as obras. Mas até então, a ArcelorMittal, que fabricava o aço, disse que não vendia para a gente. E nós tivemos sorte que em 1996, para vocês até um sonho, o dinheiro do Brasil era mais valorizado que o dos Estados Unidos, certo? O dólar dava 0,90, né? Ele era mais valorizado. Aí eu fiz a cotação, né? Então eu vou trazer, já que a ArcelorMittal não me vende, eu vou trazer dos Estados Unidos. Aí quando estava tudo já para trazer, eu digo, rapaz, sabe o negócio? Eu vou dar uma ligada lá para o Eugênio da ArcelorMittal. Aí liguei para ele, seu Eugênio, como é que estão as coisas aí? Quantas obras vocês têm? Nenhuma, né? Mas daqui 20 dias, nós vamos começar a fabricar o aço, certo? Aí eu disse, mas rapaz, vocês não tem nenhuma obra? Eu comecei dando código e tá, e conversa para lá, conversa para cá. Aí depois disse, rapaz, me faça um favor, me mande uma proposta de 70 toneladas. Ele disse, como assim? Não, eu estou com 2 obras aqui. Mas como é que você calculou? Eu disse, rapaz, eu fui para os Estados Unidos, você conhece o Bijan Lama, ele conhecia. Fui para os Estados Unidos, aí eu fiz um contrato lá com a DAP Corporation, durante 2 anos eu pagava um valor X, porque nós íamos passar por várias situações. Então, toda dúvida que a gente tivesse, a gente tiraria dele, né? E pronto, eu já tenho um coisa. E os equipamentos, rapaz, eu comprei 2 equipamentos, já tenho os equipamentos, eu já tenho a coragem, eu só não tenho a coragem. Agora, se você não me vender, não tem problema. Eu trago de fora e sei de onde eu comprar. Aí ele falou, não, porque nós fizemos uma parceria com as empresas de São Paulo, não posso vender, mas me deu o seu telefone, eu não tenho meu telefone. Quando foi no final da tarde, o telefone toca. Ele doido para implantar um produto, eram 2 edifícios altos, né, e edifícios bons, luxuosos, né, e ele se viu de tarde de ligar para o seguinte, nós fizemos uma reunião de diretoria e nós vamos lhe vender sob 2 condições. Eu disse, primeiro, você não diga para ninguém, sem problema. Segunda, eu vou acompanhar isso perfeitamente, né? E assim fizemos as 2 obras. Essa aí é a primeira obra, que é a Torre Santos Dumont, certo? Foi a primeira obra feita em protendido não aderente do Brasil. Por que ele chama não aderente? Como eu tenho essa capa plástica, ele não adere na estrutura, tá certo? Aí ele veio para cá. Aí a coincidência da vida, certo? É o seguinte. Aí pega mal de fó, pega Marcelo Rolim, já tinha umas 6 obras, a gente consegue pegar a primeira obra lá em São Paulo, que era uma obra de uma empresa dessa telecomunicação, eram 2 lajes. Eu disse, aí tudo eu queria ver, né? Eu disse, gente, na véspera de concretar, eu quero dar uma olhada nessa laje para ver se, né? E quem estava fazendo era um deles, que era a MAC, certo? Aí eu vou lá, né? Quando eu chego lá, tem um cara da ArcelorMittal me esperando, ó. Eu vou levar você na obra, mas você não diga para ninguém. Não diga que você está fazendo, não. Eu disse, perfeitamente. Aí quando eu chego na obra, aí Deus vai ajudando, né? Quando eu chego na obra, encontro com o calculista, que era o Carlos Leal. E o Carlos Leal tinha ido aos Estados Unidos aprender a calcular, né? Aí eu chego lá, aí o cara me apresenta como consultor do Ceará. Aí me apresenta, eu comecei a conversar com ele, aí comecei a conversar para isso aqui e tal, né? Aí ele olhou uma hora para mim, rapaz, tu entende, né? Não, porque eu gosto muito de ler, né? Eu não podia dizer que o cara estava do meu lado. Aí ele chegou para mim, ó, vocês estão vendo essa obra aqui? Essa obra aqui fica na história do Brasil. Eu disse, por quê? Porque é a primeira obra do Brasil. E eu doido para dizer, não, lá no Ceará nós já estamos com 6 obras. Aí ele me deu o cartão dele e tudo, né? Aí eu chego no hotel, quando eu chego no hotel, né, eu ligo para ele, cara, Leal, tudo bem? Como é que tá? Ó, tu falou que a primeira obra do Brasil, mas lá no Ceará nós já temos 6. Como assim? Ó? Eu sei mesmo e tal, pegou meu telefone e tudo. Um mês depois, o telefone toca. Aí o Carlos Leal diz, Caracas, eu estou precisando da sua ajuda. O que é? Rapaz, eu estou aqui em Gianópolis, na Rua Bahia, a forma está pronta, o aço está aqui e nós não estamos conseguindo fechar a obra. O pessoal, né, de São Paulo veio e queria mudar o sistema com a Bahia, mesmo perdendo dinheiro, mas para evitar que a Cordoalha Engraxada fizesse. Mas eu quero é fazer com a Cordoalha Engraxada e quem vem fazer a obra é você, né? Eu digo, mas rapaz, eu só tenho 2 equipamentos, né? Quem tem 2 tem um, quem tem um tem nada. Mas eu sou doido, eu vou fazer. Aí eu sei que peguei, no outro dia eu estava lá, levei os acessórios são pequenos, levamos tudo de avião. Chegamos lá, o cara assinou o contrato, entramos.
fizemos a primeira laje, né? Nós estávamos na segunda laje, aí chegou o pessoal de São Paulo para fechar a obra. Quando eles chegaram na obra, tomaram um susto, né? Porque só eles sabiam fazer, era uma tecnologia que só o americano sabia fazer e eles estavam aptos a fazer, né? Aí chegaram lá, olharam, rapaz, quem está fazendo essa obra? O cara é um cearense. Aí o nosso avacalhou lá, né? Aí eles brigaram com a ArcelorMittal, eles me ligaram, né? Dizendo que iam me denunciar no CREA. Eu disse, rapaz, tu quer o meu CREA? Se quiser eu te dou logo, para tu não perder tempo. Porque aí eles querem intimidar você, né? Se quiser, eu te dou também o meu CPF, né? Aí brigaram com a ArcelorMittal, e a ArcelorMittal, rapaz, sabe o negócio? Eu vou ficar com caraca, né? Porque ele está fazendo obra. Aí, ó, em 96, em julho de 96, nós passamos a fazer as primeiras obras, certo? Aí, quando no ano seguinte, em 97, certo? O que é que diz? Em 97, essa notícia na Revista Empreiteiro, certo? A Revista Empreiteiro anunciava que a maior obra de proteção do Brasil estava sendo executada pela empresa cearense, na verdade, em 98, desculpa, é o Hotel Blue Tree. Então, e um ano depois, a gente tinha a maior obra do Brasil, certo? Mas o que é que acontece? Quando eu fui fechar essa obra, eu só tinha 4 equipamentos. Eu comecei com 2, já estava 100% a mais, certo? E quando eu fui fechar essa obra, eu comprei a passagem financiada, que é descreditada de 10 vezes, né? Aí eu cheguei lá, sentando, né, na parte técnica estava perfeita, mas na hora de fechar a obra, aí o cara, peraí, quantos equipamentos tu tem? Aí eu digo, agora zebrou, né? Eu vou dizer que tenho 4, ele vai ter para correr, né? E você quer vir fazer a mão, quantos equipamentos? Rapaz, isso aí não é problema, eu tenho 28. Ah, então você está tranquilo, viu? Aí, 28, aí quando nós saímos, eu olhei para ele, rapaz, dessa vez tu exagerou, né? Eu disse, rapaz, se ele dissesse que era 4, os 2 iam para fora, não tinha nem conversa, né? Aí fizemos a obra, chegamos em Fortaleza, era cheque pré-datado, porque no começo ali tudo, né, com responsabilidade, né? Quer dizer, a gente era um aventureiro, mas na parte técnica estava perfeito. Aí foi cheque pré-datado, tudinho, e a obra foi feita, né? E aí continua. Aí foi o que nós fizemos. No começo, tudo ficava comigo, eu que tinha de inventar aquilo lá. Mas no começo, tudo você começa pequeno, né? Você tem de dar o seu jeito. Então, há uns 8 anos atrás, 9 anos, eu criei um departamento só para pensar. Eu trago o pessoal do ITA, do INE. Hoje eu estou com o Carlos. Hoje o Carlos faz parte desse departamento. O Carlos hoje, ele é engenheiro civil, passou no INE, mas preferiu vir fazer no UFC. E hoje tem 11 medalhas, né, de Olimpíadas de Matemática e Física nacionais e internacionais. Então eu boto aquele pessoal para pensar, né? Aí nós temos impressora 3D, tem tudo. Então, com a impressora, nós demos um avanço muito grande, porque muita coisa a gente queria fazer, mas não pegava na coisa. Com a impressora 3D, em 3 horas você faz um protótipo, melhora, tá certo? E como o Antônio falou, né, o Ceará tem 42 patentes, das quais 9 são nossas, e 23 em andamento, né? Já nós vamos ter, eu acredito, 60% das patentes. Mas já tem outros aí que nós já estamos dando entrada. Só para vocês terem ideia, apenas 0,01 das empresas brasileiras possuem patente, né? Então nós estamos bem na frente, né? Aqui eu mostro Fortaleza, para vocês terem ideia, 98% das obras de Fortaleza são nossas, certo? Mas por quê? Porque nós fizemos diferente, porque nós inovamos, certo? Se não tivesse inovado, não teria esse número, né? A proteção, se vocês prestarem atenção, como eu falei no começo, ó, os cabos, eles são montados, ele tem que ter essa configuração, certo? Por quê? Você concreta, quando eu tensiono ele, a tendência dele, ele quer retificar, então ele cria um carregamento contrário ao peso natural da estrutura, certo? Então você consegue uma laje dessa aqui, ó, você não tem uma viga, não tem nada, fica tudo embutido num plano só. Para mostrar o protendido, né? Eu sei que a maioria aí não faz engenharia, mas é mais ou menos isso. Aqui é uma obra de concreto armado, certo? Então, obra de concreto armado, se eu tiver um vão de 7 metros, aqui teria de ser 70 centímetros. Eu tenho uma carga aqui de 750 kg e outra de 150 kg. Quando eu protendo, eu retifico 80% dessa carga. Então, 80% dessa carga é 600. Então, o que é que acontece? Eu tenho uma carga de 750, aí tem uma negativa de 600. Aí ela agora é só 150. Antes eu tinha 750. Eu reduzi para 150, certo?
e um acidental de 150. Com isso, eu diminuo, as estruturas ficam mais esbeltas. Então, se esse vão é de 7 metros, a minha viga só precisa ter 3%, só precisa ter 21 centímetros de altura, tá certo? Então, a grande vantagem, porque você pega uma estrutura, você tem vigas e laje. A viga é sempre a parte saliência da laje. Então, você tem que fazer uma forma de madeira e complica. Agora não, eu posso fazer uma forma plana. Aí, com essa parceria, nós já conseguimos aumentar a resistência do aço, certo? Era 190, agora 210. E aí foi que eu enxerguei. Ora, se eu consigo na parte inferior da laje, por exemplo, se essa obra aqui fosse pretendida, eu não teria isso aqui, ó. Isso aqui está embutido dentro da laje, tá certo? Essa viga, né? Uma só da viga aqui, né? Então, essa viga eu ia embutir na laje. Eu digo, ó, então se eu consigo fazer na parte inferior da laje ela plana, então eu tenho como industrializar, fazer um processo mais racional, certo? Então, eu resolvi entrar em forma. Só para vocês terem ideia, na época de forma, eu fui concorrer com uma empresa que tinha 50 anos no mercado, certo? E entrei e tudo desenvolvi, tudo da estaca zero no Ceará, certo? E você vê como era feito, ó, madeira, né? E em 2011, o que é que acontece? A construção civil, o custo de material cruzou com o custo de mão de obra. O que quer dizer isso aí? Que hoje, o mais caro de você fazer hoje um prédio não é mais os materiais, é mão de obra, certo? Hoje o problema é a mão de obra. E a construção civil vem na contramão da indústria, né? A indústria, ela vem inovando. E a construção civil não, ela vem caindo, certo? O pessoal, uma altura dessa, usando tijolo, usando madeira, certo? Então, nós resolvemos mudar esse conceito. E eu volto ao tempo. Você só consegue ter alguma coisa produtiva se você criar um processo, certo? Então, eu volto a 1913. O que é que acontece em 1913? Quando começou a indústria automobilística, eles levavam 12 horas para montar o carro e tinha um custo de $850. A Henry Ford foi que ele teve. Ele teve a ideia de fazer uma linha de produção. Na época, o que é que acontecia? O mecânico que regulava o motor era quem apertava os parafusos do pneu, certo? No momento que ele criou uma linha de montagem, ele criou um processo. Não criou? Nesse momento, ele conseguiu reduzir o tempo de 12 horas para 93 minutos e o custo, que era $850, para $280. Então, ó, ele conseguiu reduzir isso aqui, ó, 774% e 303%. Então, hoje, não adianta você pegar um carpinteiro, você pode pegar o carpinteiro mais habilidoso do mundo. Se você der madeira, ele não produz, certo? Ele não produz. Você tem que ter um processo que seja uma linha de montagem. Então, baseado nesse conceito, né, da linha de montagem, então nós passamos a usar no nosso sistema de forma. E o que é o nosso sistema de forma? É um Lego, certo? Os meninos aqui brincando, certo? É um Lego. Com isso, o que é que nós fomos fazer? Nós trocamos a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. Ó, é um Lego. E o nosso sistema, ele é todo... Ó, eu tenho uma estrutura, que é um Lego, e depois eu transformei a madeira no plástico. Agora, para transformar no plástico, eu criei módulos. Então, por exemplo, o madeirite, o compensado de madeira, ele tem 2,44 por 1,22. Então, eu vou criar uma peça que seja módulo dela. Então, eu criei uma peça 61 por 61, que é múltiplo de 2,44 por 1,22, certo? Aí, na hora que você vai montar o nosso processo, é tudo de encaixe, ó. Tudo se encaixa. Com médio encaixe, eu não tenho prego, não precisa absolutamente nada. E aí você vê isso aqui todo artesanal, certo? E aqui eu transformo tudo em plástico, ó, tudo no plástico. Agora, para transformar no plástico, eu tenho peças padrões. Reutilizo. A forma, certo? Por exemplo, eu vou utilizando, por exemplo, madeira, você usa no máximo, se o madeirite for muito bom, você usa umas 15 vezes, certo? O plástico eu uso umas 300 vezes e na hora que ele se danifica, eu pego ele e reproduzo ele novamente, certo? Eu transformo ele em grãos e injeto a peça novamente. Aí o que é que eu perco? Quando eu saio de uma placa dessa que quebrou, eu vou refazer novamente, eu perco em plástico uns 4%. A madeira, para você reciclar, é muito cara, não vale a pena,
certo? Nós estamos usando nos pilares, na laje, nas vigas, tá certo? Aí você vê o seguinte, você vai fazer uma laje maciça, o que é que era feito? Era feito todo de madeira, madeira aqui, e aqui o que é que eu faço? Aqui por baixo, aqui cheio de madeira, o nosso é o leque que eu monto, aí eu pego uma placa de 61 e coloco aqui. Só para vocês terem ideia, um servente assoalha 250 metros quadrados por dia sem usar 1 quilo de prego. Aqui, para você voltar para assoalhar 250 metros quadrados de madeira, você tem que ter uns 3 carpinteiros. Então nós criamos o quê? Nós criamos módulos, certo? Porque o plástico eu não posso ficar recortando, então nós criamos módulos. E eu só faço acabamento só em todos os pilares. Quer dizer, o que eu estou mostrando para vocês são coisas simples. Eu peguei o madeirite, era 2,44 por 22, eu criei uma peça meu que é múltiplo madeirite, tá certo? E aqui, o americano, né, como é que ele faz? O americano, ele faz as lajes maciças. A viga é como se fosse esse cabo aqui, ó. O cabo concentrado é o papel da viga e o distribuído é da laje. O que é que ele faz? Ele só assoalha. O nosso está tudo assoalhado no plástico. Isso aqui é em Sobral, certo? Aí esse cabo concentrado faz o papel da viga. Então, a viga, eu não preciso estar com os pilares alinhados. Se essa estrutura fosse uma estrutura de concreto, você não ia fazer uma viga dessa toda torta. Você podia até fazer, mas a mão de obra, você fazendo ela reta, já é cara, ali você fazer uma forma dessa, certo? E às vezes a pessoa acha o seguinte, quando eu tensionar aqui, que cada aço desse eu tensiono com 15 toneladas, a pessoa acha que esse pilar ele vai andar para cá. Mas não, por quê? Porque nesse plano eu tenho muita inércia, eu não tenho nesse outro. Então, nesse plano horizontal, não tem perigo de essa laje se movimentar. Pode fazer. E outra coisa, a viga, se existir a viga fica embutida na laje. Ok? Essa obra aqui, vocês já devem conhecer, né? Uma obra ali na Desembargador Moreira, né? Já foi inaugurada, certo? Essa obra, por exemplo, foi feita toda no nosso sistema, né? Você vê como é que essa laje é feita. Essa parte aqui central, como é muito elevador, escada, foi feita convencional. Mas outra parte é toda de plástico. Aí o que é que eu faço? Aqui eu tenho aquelas caixas para laje nevurada. E aqui é a viga. Então a minha laje é múltiplo de 80 e a faixa é múltiplo de 40. Então a faixa pode ser 40, 80 ou em 20. Aí você vê o seguinte, eu comecei aqui no plástico e fui até aqui no plástico. Eu comecei aqui no plástico, fui até lá no plástico. Aqui, porque estão 12 elevadores, é muito recortado. E realmente, essa parte, esse núcleo central é de madeira. Mas a outra parte, nós já conseguimos tirar toda a madeira. Vocês terem ideia, cada laje dessa tinha 2.460 metros quadrados, tinha 450 metros cúbicos de concreto e o ciclo era 6 dias. Você podia até fazer em 6 dias se fosse com madeira, mas podia inventar gente. Tá certo? Outra obra que nós fizemos é esse WSTC, que é ali na Horto Soares, né? Essa aí é baseada no modelo americano, né? Porque o americano, ele não usa aquelas caixas. Ele pouco está se ligando para material. O problema dele é mão de obra. Então, ele usa só a forma. Ele usa só a forma, bota essa malha e bota o cabo e estamos conversados, certo? Mas ele gasta mais concreto, mas ele tem economia de mão de obra. E para você que está assistindo o nosso programa, continua ligado que vamos para um breve intervalo e voltamos já. E nós estamos com obra na Bolívia, né? E na Bolívia agora nós estamos fechando uma cidade lá. Você vê aqui, só olhando por baixo, antes da laje ser concretada, você vê que está todo no plástico, né? Você não vê madeira. E na Bolívia, como é que eles usam, né? O bom lá é isso aí, né? Concorre tranquilo, né? A laje nevurada, porque ela economiza concreto. O que é que acontece? Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, aqui, deixa eu ter um pedaço de papel aqui. Pronto, eu tenho isso aqui, né? E se eu pegar e fletir nesse sentido, facilmente você consegue fletir, mas nesse outro você não consegue. Por quê?
Porque tem um inércio, uma altura boa e estou com a mesma massa, não estou? Aqui eu não tenho a mesma massa, facilmente eu faço isso, mas agora eu não faço. Por quê? Porque eu criei a altura, tá certo? Com a mesma quantidade, vamos supor, de concreto. Então, o que aquela laje nervurada faz? Ali onde está aquela caixa, que o concreto não tem função estrutural. Então, se eu fosse fazer uma laje maciça, seria 10 centímetros. Se eu usar a caixa, eu uso uma caixa de 25 de altura e boto 5 em cima dela. Aí eu faço uma laje que tem 30 de altura e tem um consumo se fosse uma laje maciça de 10, né? Então, por exemplo, se essa laje maciça fosse aqui, né, fácil mesmo. Agora eu botei a caixa, botei só o concreto lá em cima, aí eu tenho outra performance, né? E na hora da estrutura de concreto, o que é que eu mostro para o pessoal? Eu mostro o seguinte: você vai fazer uma estrutura de concreto, aí você vai precisar de quê? Você vai precisar de concreto, você vai precisar de aço, concorda? E você vai precisar de mão de obra e forma. Você, por exemplo, eu vou fazer esse auditório, né? Eu tenho que ter concreto, aço, aí tem que ter os carpinteiros fazendo a forma, né? E a mão de obra, né, para lançar o concreto e tudo. Então, se você for hoje e for comprar um metro cúbico de concreto, só o concreto, aquela argamassa que vem no caminhão, ela custa R$300 um metro cúbico. Uma estrutura leve e média de 100 kg de aço por metro cúbico. Você comprando aço cortado e dobrado, custa R$3,60. Então, é R$360. E hoje a mão de obra mais forma que os empreiteiros cobram, eles cobram de 700 a 800. Então, tem R$750 um metro cúbico. Se eu dividir em percentuais, 21,28% da estrutura é concreto, 25,53% é aço e 53,19% é mão de obra e forma. Então, onde é que você pode ganhar dinheiro? É aqui. Às vezes o construtor, ele tinha muita preocupação de ele chegar para o calculista: rapaz, qual deu o volume de concreto? Aí eu mostro para ele: rapaz, se tu tiver um volume, eu vou exagerar, uma variação de 10% a mais de concreto ou 10% a menos, a tua variação é 2,1%. Se eu tiver uma variação de 10% de aço a mais ou menos, só é 2,5%. Aí às vezes o construtor está atrás de ganhar 2,1% e esquece que o problema dele está aqui. Então hoje, a estrutura mais barata não é aquela estrutura que tem menos concreto e aço, e sim aquela estrutura que vai lhe dar uma menor mão de obra. E para lhe dar a menor mão de obra, a primeira coisa, você não pode usar é madeira. Então, se você usar o sistema convencional com madeira, você está na roça. Então, você tem que usar um sistema mais inteligente. Foi o que nós fizemos. E o foi que nós fizemos. Com isso aqui, isso eu comecei a fazer há 6 anos atrás. É uma ferramenta simples. Mas com isso aí, é que eu garanti os 98% das obras. As construtoras, eles não se comparam um com o outro. Ele pega o projeto, ele não tem ideia quanto é a produtividade do homem. Do jeito que ele pega o projeto, ele vai fazer. Aí nós tivemos a ideia de fazer o seguinte: pegamos 53 obras, certo? E o seguinte: na hora, aquele traçado do cabo que eu falei para vocês, aquilo tem que ser conferido, certo? Se você montar aquele cabo errado, é como se estivesse faltando aço na obra. As tuas lajes vão deformar e podem até cair, certo? Então, no momento que vai ser liberado a proteção, o nosso pessoal monta, e para liberar para concretar, vai um engenheiro nosso conferir. Aí nós tivemos uma ideia seguinte: na hora que ele conferir, vamos pegar quantas pessoas estão envolvidas na estrutura, do servente ao mestre, certo? E eu tenho os projetos e o ciclo que ele leva para concretar de laje a laje, tá certo? Aí nós colocamos sala de sindicato e com isso nós conseguimos criar quanto cada construtor está gastando por metro quadrado. Quando nós começamos a fazer isso há 6 anos atrás, nós começamos a observar que tinha construtor gastando por metro quadrado R$15,25 e tinha construtor gastando R$157. 10 vezes mais, certo? E o mais interessante é o seguinte: que o que estava gastando 157, ele não tinha como se comparar com os outros, ele achava que ele era o top, certo? Aí com isso, nós não precisamos mais perder tempo e provar: pai, vamos entrar aqui no ranking da produtividade, tá certo? Aí eu peguei um, certo, que estava no 39º lugar, a construtora muito organizada, mas cheio de viga e só tinha uma faixa protendida. Aí eu peguei ele: pai, vamos ver como é que está a tua situação. Ele estava gastando R$75,52 por metro quadrado. Na época, vocês viram que ali tinha construtora gastando 15. Eu disse: rapaz, eu vou lhe botar 25. R$75,52 menos 25 dá R$50,52. A laje dele tinha 367 metros quadrados. Então ele estava gastando a mais por laje quase R$19 mil. Aí eu peguei esses R$19 mil e transformei em concreto. A laje dele tinha uma espessura média de 17 centímetros. Se fosse uma laje maciça toda, ela teria uma altura de 17 centímetros.
Eu mostrei para ele que ele podia com esse dinheiro, ele podia comprar mais 18 centímetros. Quer dizer, eu mostrei para ele que ele tinha o dinheiro do concreto para fazer o prédio de 24 andares. Certo? Ele só faltou chorar. Mas hoje todas as obras dele é com a gente. Aí eu pego o primeiro lugar, ó, esses 2 prédios é do mesmo calculista, todos 2 são protendidos, são planos, só que esse aqui resolveu usar madeira porque queria economizar. Aí vamos lá, o que estava em primeiro lugar, ele tinha um ciclo de 6 dias, né? A cada 6 dias ele concretava uma laje, a laje dele tinha 1.392 metros quadrados e tinha 33 funcionários. Esse outro só tinha 367, ó, esse tem 1.392. Ele levava um dia a mais para fazer a laje dele, ele tinha 35 funcionários. Ó, esse aqui, 1.392 metros quadrados com 33. Esse aqui, 367 com 35. Então, qual a diferença? Esse aqui usou um processo. Esse aqui não usou. Então, esse aqui, eu troquei a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. E aqui eu não preciso ficar perdendo tempo. Rapaz, é tanto, né? Tá aqui. É baseados em dados reais, né? Aí eu peguei aqui a Moura do B. A Moura do B veio de Recife, a maior construtora, aí ele foi fazer com a gente. Uma laje feita com o nosso material de 518 metros quadrados tinha 18 pessoas. A dele 364 tinha 29. Outra obra dele, feito com o nosso sistema, né? A mesma obra, mas feito todo sem usar madeira, né? Então ele tem 622,52 metros quadrados com 43 pessoas, o nosso maior com 24. E ele tinha uma política lá que ele preferia pagar mais, mas ter menos gente. Então ele estava pagando mais o dobro de gente. Mas para me convencer a Moura do B, na primeira obra, mas como é que nós vamos fazer o seguinte, o projeto não estava feito. Aí eu paguei o Elton 70 mil para ele fazer o projeto do nosso sistema. Agora vamos aferir. Quando ele foi aferir, ele viu isso aqui, foi o que ele fez. Ele rasgou todos os projetos e passou a fazer com o nosso sistema. Que é aquelas obras que ele está fazendo ali na Presidente Kennedy, né? Um rolo de prédio lá. Às vezes, né, você tem de dar 2 passos para trás para dar 5 para frente, né? E aqui você hoje você chega abre a nossa página na internet e você mesmo preenche. Você preenche qual a área, qual o ciclo, né, e a quantidade de gente. Quando você preenche, ó, isso aqui ele botou uma laje de 650 metros quadrados, ele tem 8 serventes, 8 auxiliares, 10 profissionais, 2 encarregados e 1 mestre. Aí você bota, calcula. Aí calcula e diz, ó, aí ele diz, você está no 17º lugar, você está gastando R$ 48,48 por metro quadrado, você está 118% a mais que o primeiro lugar. Aí nós pegamos a média dos 10 primeiros, certo? Aí nós damos uma sugestão, se ele quiser estar entre os 10 primeiros, qual seria o ciclo ideal dele e quantas pessoas ele ia necessitar, certo? E eu mostro, ó, ele 17 comparado com o primeiro. Então, baseado nos 10 primeiros, ele tem 2 coisas a fazer. Primeiro, tirar a madeira e usar o nosso sistema. No momento que ele for usar o nosso sistema, ele vai conseguir diminuir o ciclo de laje e tirar a gente. Ora, no momento que ele reduz 3 dias, porque os 10 primeiros estão fazendo, se os 10 primeiros estão fazendo, ele também tem condições de fazer. No momento que ele reduz 3 dias, ele ganha 30%. É muito dinheiro, né? E no momento que ainda dá para ele tirar 4 funcionários, ele ganha 41%. Né? 41% é muito dinheiro, né? Aí eu mostro qual seria a estrutura ideal. A estrutura que tem menos concreto e menos aço, eu mostrei que não era, né? Aqui tem menos mão de obra. Mas se você quiser uma estrutura que tenha menos concreto e menos aço, você vai para a convencional, que é a laje nervurada. Mas se você quiser uma estrutura com menos mão de obra, você vai para a laje maciça. Aí nós bolamos o quê? A laje nervurada, há mais de 30 anos que se usa, há 40 anos. Aí foi o que nós fizemos? Nós fizemos uma revolução da laje nervurada. Então, o pessoal achava que a laje nervurada já tinha dado tudo que tinha de dar. Aí nós lançamos a laje Pave Plus, certo? Aí o que é a laje Pave Plus? O americano, como eu falei, ele usa a forma, bota só, isso aqui é feito aqui no Ceará, mas é um modelo americano, ele bota só a tela e o cabo e acabou. No Brasil, onde tem uma caixa dessa, economizou concreto, não economizou? Então, no Brasil, outra coisa, nos Estados Unidos, ele calcula tudo como laje. No Brasil, não, ele calcula como viga e laje, viga e laje. Aí foi o que nós fizemos, nós vamos fazer um sistema que economiza material, que economiza mão de obra, que é o Pave Plus. Nós passamos 2 anos estudando toda a concepção do americano e adaptamos para a laje nervurada, que é exatamente essa laje, o Pave Plus. Ó. Como é o Pave Plus? Eu concentro o cabo no sentido e distribuo no outro.
certo? Onde eu vou concentrar o cabo, aqui é uma caixa e aqui é uma peça plana. Essas duas peças, elas têm as mesmas dimensões. Então, na hora que eu estou calculando, eu estou precisando de concreto, eu tiro a caixa e boto a caixa plana. E essa aqui era o que se vinha fazendo, ó, cheio de aço, viga, que eu não tenho um estribo. Essa laje aqui está pronta para concretar. Você vê que tem pouca armadura, né? Não existe um estribo nela. Então, o Pave Plus é a evolução da laje nervurada, né? Uma solução concebida com foco no aumento da produtividade e racionalização de material. Você tem ideia hoje, né? Nós tivemos, a primeira obra que nós fizemos foi a Coigma, né? Hoje é um prédio já entregue. Eu me lembro que na época eu estava lá, o pessoal me telefonou, eu soube que essa primeira laje do mundo a fazer esse sistema, eu estou preocupado que a minha filha vai morar lá, né? Eu disse, não, pai, fique tranquilo, né? Mas hoje você tem ideia, nesse sistema nós temos obra em São Paulo, obra no Rio de Janeiro, Fortaleza, todas as construtoras estão migrando para todo esse processo, obra em Teresina e obra em São Luís, certo? Em Fortaleza, que é a obra da Coigma. Já está entregue, tem 2 anos, né, que terminou. Mas eu digo assim, hoje, como você tem os sócios, essa ferramenta de cálculo, então, na hora que você calcula, você já vê deformação, você tem como fazer uma simulação, certo? Fica uma obra muito simples, certo? Aqui vocês têm ideia, hoje uma obra grande que está sendo feita nesse sistema, é a obra ali da Praça Portugal da Diagonal, são apartamentos de 500 metros quadrados de luxo. Você vê, aí nós estamos fabricando as telas para simplificar mais ainda, certo? Você vê numa laje dessa, você não vê um estribo. É tudo tela. Nós transformamos uma viga numa tela plana. Agora o que é que eu estou fazendo? Eu estou calculando tudo como laje, que no Brasil não se fazia isso, tá vendo? E aí o que é que eu falo? Aí eu comecei a interferir nas armaduras. Ia lá para a Celomital, me faça uma tela assim, desse jeito, certo? Aí comecei a mandar para o Homero, que é um dos diretores da Celomital, mostrando que eles deviam fazer a padronização de armadura. Um dia eu estou lá em Guaramiranga e ele me liga, rapaz, tu quer ser sócio da Celomital? Eu disse, rapaz, querer eu quero. O problema, né? A Celomital hoje é o maior grupo de siderúrgico do mundo. Ele disse, rapaz, o presidente quer conversar contigo. Aí eu fui lá, São Paulo, conversar com o presidente, ele disse, rapaz, nós estamos selecionando algumas empresas da Europa e do sul do país para ficar responsável pela parte de inovação no aço para toda a América Latina. Nós tivemos N reuniões, certo? E não chegamos a consenso nenhum. E eu recebo uns vídeos que eu já até fazendo, né? Aí nós fabricamos essa máquina, certo? Ela vai entrar em funcionamento, já fizemos algumas experiências com ela, que ela faz o que você quiser. Essa máquina, né? Depois fomos lá para... mostramos lá, aí fui rodar em todas as unidades da Celomital, ver se ela tinha alguma máquina capaz de fazer o que ele estava querendo. Aí não tinha. Aí nós passamos 1 mês em São Paulo, em reunião com as empresas italianas, que os italianos são muito bons nisso. E nesse intervalo eu descubro uma fábrica no Calcaia, aqui no interior do Ceará. Aí eu comecei a ver lá, mas será que ele tem condições de fazer isso? Aí eu ia para as reuniões com os italianos, aí pegando as dicas, aí terminava a reunião e ligava para Calcaia. Aí, resumindo, essa máquina que ia ser feita na Europa, na Itália, está sendo feita em Calcaia. Aí eu comecei a mostrar a ele, ó, eu trazendo a armadura pronta. Ali você vê, eu tenho 2 serventes com a armadura já pronta. E aqui eu tenho 2 ferreiros, né? Eles montando a laje, montando ferro por ferro. Certo? Esses vídeos que eu comecei a mandar lá para esse diretor, que é o Homero. Ó, ali são 2 serventes contra 2 ferreiros. O que eles estão fazendo? O meu pai construiu uma casa em Guaramiranga em 1952, uma casa de 2 andares, concreto, o calculista foi a 1000 que eu estava, o senhor deve ter conhecido, né? E eu tive 6 meses, eu pego um projeto. A única coisa que mudou foi a resistência do aço, certo? Continua a mesma coisa, certo? Ó, os serventes foram embora e os serreiros estão aí. Então, se a armadura vier pronta, o processo industrializado é 26 vezes mais rápido, certo? Aí eu mostro, ó, aqui é a nova laje, ó. Eu estou ferrando, já vem a tela, certo? Ó, ali era uma viga, certo? Mas como eu estou calculando como laje, eu vou botar só a tela. Então a minha viga, que eu vou botar estribo, né, e ponteado, tudinho, está resumido nisso aqui, ó. A viga está pronta, ó. Morreu. Tá certo?
E aqui é uma armadura que tem nos pilares, que é um negativo, é a armadura de punção, eu mostrando que aqui eu tenho 6 pilares, 6 ferreiros contra 3 serventes. O que os 6 ferreiros vão fazer em 34 minutos, os 3 serventes vão fazer em 19 segundos, em 29 segundos. 6 ferreiros leva aproximadamente quase 34 minutos. 33 minutos e 26 segundos. 6 ferreiros e 3 serventes fez a mesma operação em 30 segundos. Então a armadura tem de vir pronta. Tem de ter um padrão, né? E aí nós desenvolvemos a cordoalha, eu falei para vocês, que ela tinha de ter um traçado, não foi? Você olhando aqui, ela começa bem aqui no pilar, ela vem, mergulha, aí sobe novamente. E esse traçado, cada essa viga é uma, essa viga é outra, é de acordo com os esforços. Aí foi o que nós desenvolvemos essas peças, né? Isso só foi possível por causa da impressora 3D, né? Ela já vem numerada a altura, certo? Aí eu venho, tiro aqui, boto o cabo e fecha. Antes, como é que eu fazia? Antes, eu botava o cabo aqui e amarrava com arame. Aí, baseado naquele negócio de fechar saco, não tem? Aí nós fizemos a mesma coisa. Você bota e já fechou. Quer dizer, aí o cara vai perder tempo em amarrar e quem é amarrado pelo ferreiro. Então ele faz com o servente. Mas para chegar a isso aqui, certo? Foi umas 100 experiências. Ele faz um, faz outro. E esse aqui está funcionando e nós estamos lançando outro já mais evoluído que esse. E vai daqui mais ou menos um mês, ele já está no mercado, certo? Então, outra coisa que nós temos é a evolução contínua. Se eu vier daqui 6 meses na palestra, vai ter outras novidades. Os cabos, você vê que tem a altura, né? Antes, você vê, eu não tinha aquela peça que fechava, eu amarrava, certo? Aí vem a ideia, baseada naquela coisa de fechar saco, de fazer a alça, né? Aqui é uma viga, tá aqui a ferragem da viga. Tá aqui a ferragem da viga, a viga é essa tela e acabou. Aí veio essa inovação, né? Nós pegamos, em vez de amarrar, agora criamos essa peça, que a pessoa vem e coloca. Aí colocamos o ferreiro amarrando e o servente colocando. Resultado, enquanto o ferreiro ele vai pontear 4 cabos, o servente fez 16. Então o que é que eu fiz? Eu criei um processo, troquei a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. Aí veio o ovo, né? Só para vocês terem ideia, esse projeto está sendo implantado nos Estados Unidos. Há 20 e poucos anos, eu vou para os Estados Unidos trazer toda a tecnologia da cordoalha. Agora nós estamos levando para lá. Ora, se você pegar esse cabo, ele tem um traçado. Então, o que é que eu faço? Eu tenho de abrir o projeto e marco bem aqui, a 30 centímetros, esse cabo tem que ter 15. A 40 centímetros, ele tem 12. Mais tanto, eu tenho que sair, eu abro a planta, aí eu saio marcando com giz na forma, né? Então, o cara abre a planta, marca, depois vai botar. Aí, um dia eu estava no supermercado e comecei a observar o quê? Comecei a observar o seguinte, que a validade do ovo agora vem do ovo. Antes, a validade vinha na caixa. Aí eu comecei a raciocinar o seguinte, olha, se a validade vem do ovo, por que eu não boto o projeto no cabo, já que ele tem uma capa plástica? Na hora que ele for cortar, eu programo, porque na hora que eu colocar, eu só jogo o cabo, o cara não precisa nem abrir o projeto, concorda? Aí foi o que nós fizemos. Aqui está dizendo que a altura é 16, de onde é o cabo, o tamanho, tudo, ainda eu boto uma etiqueta dizendo que é 16. Então, na hora que eu vou montar o cabo e abrir, eu não preciso abrir o projeto, concorda? Aí o que é que eu fiz? Eu não preciso daquele profissional para medir. Então, se ali é 16, ele vai pegar uma peça aqui que é 16. Aí ele junta uma com outra, morreu. Antes ficava o ferreiro, mede, aí depois outro cara vinha, conferia, né? Aí só para você ter ideia, na hora que nós implantamos isso, certo? Nós conseguimos reduzir em 30% o nosso pessoal nas obras, tá certo? Aí eu passar aqui um minutinho aqui para o Carlos, aí veio a seguinte ideia. Ora, se eu estou marcando o cabo, eu boto a etiqueta, o que é que nós vamos fazer agora? Nós estamos botando um código de barra aqui, certo? No cabo, tá certo? Um código de barra aqui e nós estamos botando o tab porque vem um projeto. Aí o que é que ele faz? Agora ele confere, na hora de conferir, ele lê, fala... Bem, pessoal, meu nome é Carlos, eu sou engenheiro civil do setor de inovação da Impacto. Só falar um pouquinho do nosso setor. Nós somos 4 engenheiros civis, pagos somente para pensar em inovação. Então, só o que a gente faz, a gente não acompanha a obra como os outros, a
gente não faz projeto como os outros, a gente é somente para pensar em inovação. Então, o que a gente trouxe aqui? Esse foi nosso último material de pedido de patente, tá? Esse aqui é o primeiro sistema informatizado do mundo de conferência da Cordoalha. Como é que ele funciona? A Impacto já desenvolveu várias formas de facilitar a montagem da proteção. Só que, como o Caracas falou, a conferência ela é essencial no processo. Porque quando você monta de uma maneira inadequada, é como se estivesse faltando aço na obra. Então, uma parte crucial do processo é a conferência. O que a gente fez? A gente foi nos nossos funcionários, nossos engenheiros e técnicos que conferem a obra e saiu perguntando: o que vocês precisam para conferir a obra? Eu preciso levar o projeto, preciso levar uma trena, preciso levar uma caneta, preciso levar o que for. E hoje, tudo que ele precisa é esse aparelho. Como é que funciona? No nosso suporte, ele vai com um código de barra, certo? Vocês estão vendo aqui, a gente colocou na ilustração. O cabo também tem um código de barra. E nesse aparelho, ele tanto escaneia o cabo, como escaneia o suporte, e já compara com o projeto que foi colocado dentro do aparelho. Então, assim, esse aqui, ele já carrega no escritório, ele não precisa de sinal de telefone, não precisa de internet, ele só precisa ter bateria e pronto. Ele já consegue conferir a obra. Ele vai escaneando ponto por ponto, comparando com o projeto, já gera o relatório automático. Quando ele volta para o escritório, ele descarrega na nossa plataforma, já fica tudo online e acessível para o cliente. Então, tudo que ele precisava fazer antes, todas as atividades manuais, qualquer tipo de coisa, está sendo substituído pelo Paviscan. O Paviscan também é um dos produtos que a Impacto está mandando para os Estados Unidos. Acabou de ser lançado no Ibracon desse ano. Então, foi o principal destaque do Ibracon. Eu tenho apenas 2 funcionários aqui, ó, montando. É um tablado. Uma hora ele bota a peça plana, outra hora ele bota a caixa. E ele vai usar madeira só em torno dos pilares, acabamento dos pilares. Você vê uma obra dessa, uma laje dessa tem 2.000 metros quadrados, praticamente não tem 20 metros quadrados de madeira. Tá certo? É porque parte desse material eu boto 50% de material virgem e 50% reciclado. Então o que vier reciclado amarelo Ó, a laje montada. Ó, você imagina, se fosse aqui baseado nos projetos do Brasil, aqui seria uma viga. Você tinha de botar estribo e tudo, não. Agora, ó, ele vem, eu mando a tela, aí vai só botando as telas. Ele vai passando direto, pronto, aqui faz laje, faz viga e depois bota o cabo. Tu imagina eu ter um cabo daqui para cá, ele tem de marcar a laje todinha, né? Agora não, ele joga o cabo, aí ele vê o que está lá e aí pega a peça correspondente à altura do cabo. Mas eu quero mostrar para vocês, tudo que foi feito aí não precisou de nada, né? É coisa simples. Se você tiver foco, o importante é ter foco. Se tiver foco, todos vocês vão fazer o que nós estamos fazendo. Tá certo que você está ali concentrado, né? E você vê que ainda tem muito espaço para melhorar. Onde é que eu estou usando madeira? Ó, só aqui, só... Pronto, aí já está concretando. Isso é uma obra de luxo, né? E você vê que aqui no Ceará é bom, começa no Ceará, porque o pessoal acredita na gente. Você vê que o primeiro que foi fazer, na primeira laje, acho que o cortado olhou assim, caraca, tem pouco ferro, né? O mestre dessa obra aqui tem 78 anos, dessa cidade de Algodão. Eu chego lá, doutor, não tem pouco ferro. Não, se você quiser, eu mando botar, mas não precisa não, viu? Vocês terem ideia, todo ano tem o Prêmio Nacional da Engenharia, que é em Brasília, né? Que é promovido pelo CEBIC. Então ele escolhe 3 empresas, né, inovadoras, que tem projetos inovadores, e vai para Brasília. Mas só um ganha. Ele anuncia os 3, só chama um. E esse ano agora, né, aqui do Ceará, tinha outros projetos lá do Sul, né? O pessoal lá vibrando, né, tudinho, e no final quem ganhou o prêmio fomos nós. Ficamos em primeiro lugar, o Prêmio Nacional da Engenharia com esse tema PAV Plus, né? E ficamos amigos aí do ministro, né? E eu resolvi fazer um hotel lá em Guaramiranga, que é a minha cidade, onde eu nasci. Eu digo, rapaz, eu vou deixar um legado para a cidade. Porque também na vida, dinheiro não é muita coisa, né? Depois você morre, vai tudo embora. Então, eu acho que você tem de passar
por essa vida e deixar um legado. Lá eu ajudo a cidade, os estudantes. Aí eu ia fazer o primeiro hotel de plástico do mundo, né? E fui lá em Guaramirim, agora é 5 estrelas. Né? Ó, esse hotel é todo de plástico reciclado. Hoje, outro dia saiu na revista o melhor hotel de Serra do Ceará, certo? De plástico, né? E como eu fiz EPICAR, né, foi que eu resolvi fazer lá. Eu resolvi fazer o museu da nossa turma, que é à frente da EPICAR. Eu fui lá no hotel, à frente da EPICAR. Esse aqui é todo de plástico e esse detalhe eu fiz todo de isopor. E inaugurei lá com o pessoal e com isso, aí eu fiz o museu da nossa turma, né? Você chega lá, tem os capacetes, macacão, tudinho. Aí com isso a Força Aérea mandou um avião para lá, que é o Chavante. O Chavante é o primeiro avião de caça a ser fabricado no Brasil. Aí o Brasil fabricou 166, derrubaram 74 e hoje só restam 20. Só que esse é o mais completo do Brasil. Esse aqui tem bomba, metralhadora, certo? E na época, para o Brasil treinar os pilotos de caça, né, os pilotos de caça no avião a jato, aí ele comprou 2 simuladores da Inglaterra, certo? Um móvel e um fixo. Então eu consegui todos os 2. Aí eu digo, isso aqui, daqui uns 20 anos, faz parte da história do Brasil, porque é o primeiro avião a jato, só vai ter esse, e só existiam 2 simuladores, esses 2 simuladores estão comigo, tá certo? E eu inaugurei tem uns 30 dias, né? Consegui trazer, vieram 50 colegas com as esposas, foram 100, né? Desses 50, eram 42 do Sul e 8 do Nordeste, vieram de São Paulo, Rio Grande do Sul, só para a inauguração. Aí consegui a banda de música da Base Aérea de Fortaleza, né, para o hasteamento da bandeira. Aí consegui com o Valdones e um brigadeiro fazer um show de acrobacia lá, né? E a festa começou sexta-feira, na hora do almoço, terminou domingo. E agora, aí presta atenção, a escola esse ano fez 70 anos. Aí eu fiz aí em homenagem aos 70 anos da EPICAR. Durante esses 70 anos, eu sou o primeiro ex-aluno que ganhou um avião da aeronáutica, certo? Dos 70 anos, né? Mas você vê, eu só fiz o museu e imitei a escola, né? Só como passageiro, né? E na revista, aquela revista a bordo da Gol, né? Quem voou em maio, aí saiu toda a nossa história na revista, né? Mostrando toda a revista da Gol de bordo, né? E aqui, né, eu brinco, ó, tudo nós fizemos é não recomendável para quem não tem visão de futuro e interesse em economizar, né? Hoje nós estamos focados com essas escolas técnicas, nós estamos dando aulas, né? Nós temos uma cadeira lá que é a parte de proteção, que a minha ideia é o quê? O pessoal que está terminando o ensino médio, ele já tem a formação e a gente mandar ir para o Brasil todo, né? Ele já está uma função. E eu digo o seguinte, hoje, vocês são novos, têm de estudar, vocês só vão virar o jogo se tiver 2 condições, experiência e conhecimento. Se você não tiver conhecimento, esquece, vai para a roça. Certo? Porque às vezes o pessoal também ia dizer que conhecimento não vale nada. Eu digo, rapaz, vamos lá, você pega um mestre de obra. O mestre de obra é aquele que começou do zero, mas é um cara muito inteligente porque ele conseguiu se destacar, certo? Aí você pega um engenheiro recém-formado, certo? O mestre tem 30 anos de experiência, mas o que o mestre aprendeu certo e errado, ele não sabe diferenciar. Aí você botar um engenheiro recém-formado, um menino interessado, recém-formado dentro da obra, com 4 meses o mestre está no bolso. Por quê? Porque o mestre não tem o conhecimento. Aí eu dou exemplo aqui da mosca, né? Um certo dia, 2 moscas, né? Elas caíram num copo de leite, certo? Aí uma delas abriu logo, a outra ficou batendo as asas, aí o leite coalhou. Aí coalhou, virou sol, ela subiu. Então, ela tinha experiência. 3 meses depois, ela com outra cai dentro do copo d'água. Aí a outra disse assim, não, rapaz, vamos pegar, e tinha um canudo, vamos pelo canudo. Ela disse, não, é só bater as asas que dá certo. Só que ela achava que aqui ia se comportar como leite. Foi que aconteceu, ela morreu. Quer dizer, ela tinha a experiência, mas não tinha o conhecimento. Aí foi para o brejo, tá certo? Então, hoje, se não tiver o conhecimento, somente agora não resolve. E vocês têm um conhecimento, têm uma ferramenta que é a internet, tem as escolas que estão ensinando, então vocês têm de estudar, e é tão pouco tempo, né? Vocês já estão na faculdade, não é isso? Quer dizer, vocês estão precisando aí de 4 anos, né, para se tornar os profissionais. Não precisa nem vender banana, vão começar melhor do que eu.
ganhamos vários prêmios, o prêmio FINE, por exemplo, que é o prêmio que o governo federal promove, nós ganhamos 8, ganhamos prêmio do presidente da mão do presidente da República, tá certo? E as dicas, né, que eu dou, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então sonhe grande. Se sonhar grande, você vai perder o mesmo tempo, então sonha grande. Quebre paradigmas, certo? Tem que quebrar os paradigmas. Tenha perseverança e conhecimento técnico. Você começa a coisa, não dá certo, mas você tem que ser perseverante, tem que ter foco, certo? E conhecimento técnico. Se não tiver, não adianta. A sorte existe para quem trabalha, pelo menos só os do Lava Jato que ganham dinheiro sem trabalhar, mas a maioria que ganha dinheiro trabalha. Geralmente você fica olhando para o céu, não dá certo não. Confie em grupos diferenciados, não tenha medo de apostar em uma equipe jovem. Vocês terem ideia, lá na empresa, o único velho sou eu, certo? O Carlos está aí, a maioria, né, 30 anos, 30 anos, eu acho que dos técnicos não tem nenhum de 40 e poucos anos, né? Agora eu tenho uns funcionários lá com 18 anos, tem um funcionário meu que se aposentou agora, trabalhou 30 anos comigo, tem um Zezão agora que vai se aposentar, né? Então, hoje, o que entra lá na Impacto fica lá e são todos jovens. Incentive o espírito inovador da sua empresa. Tem que incentivar. Foi o que eu fiz. Hoje, eu formei uma startup lá dentro da empresa, que são 4 engenheiros, certo? Eles começaram essa startup em maio. Vocês já venderam para quantos estados? Ele já tem cliente em 9 estados, começando em maio, né? Tá certo? Faça conta de padeiro. Isso é importante. Eu digo assim, você vai fazer um negócio, você tem que ter ideia do que é que você está fazendo. Eu, por exemplo, eu chego lá no escritório, simplesmente, eu sei que por metro quadrado pesa 13 quilos, você tem que ter a noção, né? Você tem que ter pelo menos um rumo das coisas. E o seguinte, inovação e invenção, que é inovação? É invenção que tem nota fiscal. Não adianta você ficar inventando besteira, tá certo? Então, aqui eu conto, aqui para finalizar, né? O rei tinha um castelo, isso na Idade Média, ele fazia as competições esportivas, certo? Um dia chegou um maluco que lançava alfinete, certo? E falou com o coordenador que queria participar das competições. Ele disse, mas alfinete, mas deixa eu fazer uma apresentação. Aí ele fez uma apresentação, ele era muito habilidoso. Rapaz, eu vou conversar com o rei. Aí foi lá com o rei, rei, deixa o homem entrar, que ele é habilidoso e tal, e convenceu o rei. Aí no dia lá da apresentação, colocaram uma maçã a 30 metros de distância, amarrado no fio de nylon. Ele lançou o alfinete, bateu no fio de nylon, a maçã caiu. Bote o alfinete ali, ele saiu lançando alfinete de todo canto, foi muito aplaudido. Aí na hora da premiação, o rei que foi fazer, você vai ganhar 100 moedas de ouro e 100 chibatadas. Aí ele já deu um pinote, mas rei, eu fui muito aplaudido, né? Por que eu vou merecer essa chibatada? Eu vou lhe explicar. Se um cara é tão habilidoso, se tivesse, você ficou perdendo tempo em besteira, se você tivesse usado essa sua habilidade para inventar alguma coisa, né, que desse resultado, né, aí você ia ganhar só a moeda de ouro. Então você ficou aí só inventando besteira, que não leva a nada, né? Tá certo? Aí ele explicou por que ele levou a chibatada. O meu muito obrigado, agradeço aí a direção aqui em nome do Antônio Henrique, né? É uma satisfação eu vim falar com os jovens, né? E dizer que para vocês que o Brasil hoje é um país que está fadado a dar certo. Vai ser um país de primeiro mundo. Então, vocês que são jovens, todos vocês, se dedicar, certo? E se estudar tudinho, vocês têm condições de crescer, mas não é pouco não, é muito, tá certo? O Brasil tem uma forte capacidade de reação, então o Brasil entra já nos eixos, não tem a menor dúvida, tá bom? Eu ainda estou vibrando, que já estou com 64 anos, vocês ainda estão aí, né? E só que para concluir, eu estava mostrando para ele, o ganhador da Sereia de Ouro, eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de ver, foi o Fernando de Mendonça. É um senhor que tem 94 anos, certo? E ele está no projeto de gerar energia através da fotossíntese. Aí como é a história desse senhor? Fernando de Mendonça é lá da minha terra, muito amigo do meu pai, de Guaramiranga. Aí na década de 40, ele sai de Guaramiranga, certo? E foi para Fortaleza. E o sonho dele era pilotar, mas ele não tinha dinheiro. Aí ele foi para Fortaleza, morando em pensão, e ele era muito jeitoso e foi para o Zero Clube e conseguiu aprender a pilotar.
Aí o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial e não tinha aeronáutica. Aí foi que a aeronáutica fez: rapaz, faz o seguinte, pegue vamos pegar o pessoal do Aeroclube, que ninguém tem aeronáutica, e procura um que fala inglês. Aí esse Fernando de Mendonça aprendeu na década de 40 inglês por conta própria. Aí o que é que acontece? Ele é içado, manda ele para os Estados Unidos, ele sai, ele morando em pensão, ele saiu como oficial da aeronáutica. O oficial da aeronáutica na década de 40 era mais do que o presidente da República, né? Mais do que um governador, né? Ele sai como oficial da aeronáutica para os Estados Unidos para aprender a pilotar os caças. Aí quando ele termina o treinamento dele, termina a guerra, já deu sorte. Aí ele volta para o Brasil. Aí escapou, né? Aí ele volta para o Brasil. Quando ele volta para o Brasil, mandou o Brás a estudar. Aí entra onde? No ITA. Aí ele foi o primeiro aluno do ITA a tirar uma média acima de 9,5, certo? E só bateram a nota dele 44 anos depois. Mas presta atenção, só bateram a nota dele 40 anos depois. Aí ele terminou o ITA, foi para a NASA, foi para a Alemanha, fundou o INPE, certo? Aí ele, projetos de energia nuclear, ele participou de todos, e hoje ele está com 94 anos e está com o projeto de gerar energia através da fotossíntese. E ele comprou uma propriedade vizinha a São José dos Campos, certo? Aí ele construiu um castelo e não gostou, aí construiu outro. O castelo que ele mora tem 5.000 metros quadrados de área, e ele traz as orquestras sinfônicas da Europa para tocar no castelo dele, certo? Agora, 94 anos está melhor do que a gente aqui, vai para todo canto, certo? Aí, qual o projeto dele? Aí ele ganhou a Cereja de Ouro, aí na sexta-feira ele foi lá para o escritório. Ele era muito amigo do meu pai, gosta de mim, foi lá conversar com a gente. Ele disse que agora o projeto, aí cheio de projetos, os projetos dele tem que ver pelo menos até os 150, senão não dá. E o projeto dele agora é que um cearense ganhou um prêmio Nobel. Aí o que é que ele está fazendo? Ele está estudando a vida de todos que ganharam para ver a metodologia que ele quer implantar no Ceará, viu? Agora ele tem 94 anos. Está entendendo? E o meu muito obrigado aí. Qualquer coisa, alguma pergunta? Pessoal, alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta específica? Uma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram dizer? Em relação às suas obras, eu vi que praticamente todas que passaram aí são de empresas privadas. Você pega alguma do setor público também, ou tem interesse em pegar? Eu só pego a obra pública quando a empresa que pega e no projeto ele já vem protegido, eu faço, mas eu não entro em concorrência. O meu foco mesmo é pegar as empresas, né, sem ser as empresas públicas. Aí você tem de entrar na competência, né? A laje EPS. A laje, quando você usa o EPS, o que é que acontece? Hoje nós temos aquela laje neurada e temos uma caixa plástica, que você concreta e tira. E o EPS, se você usar, ele fica incorporado na laje. Então hoje não existe nada mais barato que o vazio, concorda? Você pega uma caixa dessa e usa 300 vezes. Se você fosse usar o EPS, você ia ter que deixar 300 pedaços de isopor lá dentro da laje. Entendeu? Daquela solução que foi encontrada para você conseguir a forma e encaixar a forma. Aí você quebrou a cabeça, passou não sei quanto tempo e tal. E como surgiu aquela ideia do encaixe da forma? É o seguinte, os pré-moldados, né, o que é que eles usam? Eles usam o tijolo ou isopor. Mas esse tijolo isopor, a função dele é para quando você jogar o concreto não cair. Ele não tem função estrutural nenhuma. Por exemplo, se você botar o isopor, é melhor do que o tijolo, porque ele vai, já que é um elemento que não tem função estrutural, vai ter menos peso, certo? Então a minha ideia era usar, entre os pré-moldados, uma caixa plástica. Vou dizer, se eu usar a caixa plástica e tirar, não tem nada mais barato que o vazio. Essa foi a primeira patente. E eu comecei, bolei um sistema de alavanca, não dava certo. Aí um certo dia, agora eu estava focado naquilo, né? Um certo dia eu entrei no banheiro. Aí na hora de puxar o papel higiênico, eu puxei com tanta força que caiu aquela haste do papel higiênico, que tem uma mola e 2 pinos. Quando caiu, rapaz, do rio, meu problema. Aí eu peguei a caixa, fiz 2 furos de um lado e 2 do outro, fiz aquela haste metálica, eu coloco aquele pino, apoia na peça do pré-moldado, você concreta e no dia você recolhe e tira a caixa. Foi a primeira patente, quer dizer, eu estava na hora certa, no lugar certo, se eu não tivesse puxado o papel higiênico com tanta força, não tinha tido a ideia.
Por exemplo, o ovo, né? Eu estava lá no supermercado e observei o ovo, né? Mas por que eu consegui ver? Porque eu estava naquilo dali, né? Uma maneira de fazer o nosso mais parte e ver a ideia, tá entendendo? Tudo é coisa simples. Qualquer um de vocês, se estiverem focados, vocês vão fazer a mesma coisa, até melhor do que eu. Caracas, eu assisti aqui a sua palestra e vi o quanto você é inteligente, é sabido. Não é só foco. É sabido em relação a essas questões de estrutura, de construção, de essa coisa toda. Eu pergunto, a Impacto, ela se limita à questão da construção civil ou ela poderia abrir outros campos de pesquisa e como, por exemplo, pesquisa sobre clima, pesquisa sobre água, enfim, outras áreas de conhecimento que poderiam ser aproveitadas com os conhecimentos que você já tem nesse campo. A nossa ideia, mas é um pouco mais lá para frente, que ainda nós estamos muito focados ainda nas nossas coisas, mas a nossa ideia é um pouco lá para frente, né? É exatamente ir atrás das ideias do jovem, né? E investir nele, né? Por exemplo, vamos selecionar, faz um concurso, vamos selecionar 10 ideias, tá certo? Que às vezes o que acontece, a pessoa está cheia de ideia, mas não tem um capital, né? Ele não tem assim um caminho como fazer, né? E como nós temos uma facilidade, né? Então a nossa ideia lá na frente é exatamente fazer isso aí, tá entendendo? Mas no momento ainda nós estamos muito focados, que ainda nós estamos desenvolvendo várias coisas, né? Mas a ideia é que no futuro seja isso. Já há 90 anos eu estou lá fazendo Eu queria aproveitar o momento que o Caracas acabou de falar sobre a questão de investir em novas ideias e socializar com vocês, né? Não sei se vocês já estão sabendo, que o David Day, né, está com o edital aberto, né? O Instituto do Vale do Jaguaribe, ele já vem com essa pegada, né, de tentar colocar ideias inovadoras, e aí vocês podem estar participando do edital, concorrendo a ganhar R$2.000, né? Que o nosso amigo Genefleets fez o patrocínio disso. E aí a gente aproveita aqui a presença de vocês para vocês também se inscreverem no edital do David Day que está aberto no site do IVJ. Ok, pessoal? Queria agradecer o Caracas, que desde o dia que eu conheci sempre foi uma pessoa que teve a simplicidade como um elemento de destaque na sua personalidade, um traço muito forte. Seu, Caracas, é a sua abertura, a sua capacidade de interagir com as pessoas e a sua simplicidade. Esse é um ponto que brilha, que salta aos olhos. Parabenizo, que Deus o conserve assim até os 150 anos, né? E também dizer para você que aqui em Aracati, você falava de Guaramiranga, você tinha que ir para Fortaleza. Aqui em Aracati nós temos hoje uma faculdade que está na iminência de ser credenciada como centro universitário. Graças a Deus estamos evoluindo e conquistando esse processo de sermos centro universitário. Sexta-feira agora, a instituição está abrindo outra escola em Pacajus. E se Deus quiser, ainda até o final do ano, estamos abrindo outra escola em Mossoró. E nós estamos crescendo, nos fortificando, para que sejamos reconhecidos na nossa região como uma rede de instituições com características regionais, pensando problemas regionais e vislumbrando potenciais regionais. Aqui é possível se criar, se gerar muita riqueza. Precisa ter a capacidade de pensar soluções. E para isso, a gente tem que estar exercitando o pensamento. Até quando vai no banheiro, né, Caracas? Caracas! Bom, muito bem. Agradeço mais uma vez. Peço mais uma vez uma salva de palmas para Caracas, para Carlos.